Nós vamos agora ouvir a Beatriz, do Instituto Alana, a Beatriz Benedito. Então, esse é outro exemplo, né, do que eu estava falando aqui agora há pouco. A gente queria trazer a inclusão, que a gente nunca teve como tema do PEA nos eventos anteriores. A gente consultou a Unesco. A Unesco falou assim, não, a gente acabou de fazer uma pesquisa super legal com o Instituto Alana. Eu falei, ótimo, vamos chamar o Instituto Alana. Aí, a gente tinha pensado no Davi Rodrigues também. O Davi Rodrigues é um nome internacional da inclusão, é um português. Não poderia vir ao Brasil, mas a gente tinha pensado nele. Bom, descobrimos que foi o Davi Rodrigues o consultor dessa produção. Então, o Instituto Alana providenciou aí a presença da sua equipe, né, tem mais gente. E, além disso, a gente vai ter amanhã, virtualmente, uma participação do Davi Rodrigues complementando. A ideia é discutir o tema geral da inclusão, apresentar os resultados do trabalho feito pelo Instituto Alana com o Davi Rodrigues e a Unesco, com a Beatriz, e amanhã a gente complementar essa discussão. Tá bem? Beatriz Benedito, muito bem-vinda. E a gente quer agradecer também ao Instituto Alana, gente, que também viabilizou a participação, não só a pesquisa, mas a participação da Beatriz, a participação do Rodrigo, que vocês vão conhecer amanhã, para uma discussão essencial, que é o uso de telas também. O Rodrigo é um especialista admirável no tema, uma voz hoje muito ouvida. Então, a gente conseguiu construir uma programação de muitíssimo alto nível, com ótimos parceiros. Obrigado. Obrigada, Paulo. Bom dia, gente. Estou aqui ligando meu cronômetro para me manter no tempo. É um prazer estar aqui, um prazer estar nesse evento, conversando com vocês. Agradecer ao Paulo pelo convite, parabenizar pelo trabalho da Rede PEA. Acho que muito importante esse encontro, muito importante a gente fazer esse encontro ainda nesse ano, né? Então, também parabenizo todo mundo aí que está nesse último fôlego no fechamento do ano letivo. Eu tenho uma apresentação para fazer, e aí, como o Paulo bem trouxe na fala dele, né, é uma apresentação extensa que eu preparei de slide, mas mais para disponibilizar para vocês do que necessariamente para falar tudo aqui, né? Acho que, sendo esse um momento formativo, acho que seria interessante ter esse documento bem completinho, então não se assustem, vai dar tudo certo. Primeiro, eu gostaria de falar do Instituto Alana, não sei enquanto o pessoal coloca aqui minha apresentação, mas aí eu posso falando nesse primeiro momento. O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil que trabalha pelo direito de crianças e adolescentes com absoluta prioridade, e a gente trabalha em 3 eixos, então, equidade social e inclusão, direitos das crianças na natureza e direito das crianças no mundo digital, que é o que o Rodrigo vai falar com vocês amanhã, e eu hoje estou aqui representando o eixo de equidade social e inclusão. E, nesse eixo, antes de eu começar a minha fala, eu quero fazer um jabá. A gente está com um prêmio aberto, que chama Criativos da Escola. A gente vai premiar 5 iniciativas organizadas por professores e estudantes que olham para a justiça climática, que olham para questões de acesso à natureza. Os prêmios são de R$12 mil e também uma viagem para a COP30, que acontece ano que vem, para esses estudantes. A gente tem um informativo aqui, também super disponível, com todas as informações certinhas, então convido todos a conhecerem Criativos da Escola. E aí, feito o meu jabá, feito o jabá dos colegas, eu vou falar um pouquinho aqui do Instituto Alana, que é essa organização que existe para que as crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos com absoluta prioridade. E
Aqui um pouquinho do meu currículo, meu contato também aparece no final da apresentação. Eu sou mestre e bacharel em políticas públicas, eu tenho uma trajetória de governo, né, de experiências em governos, no governo municipal e no governo estadual de São Paulo, e é desse lugar que eu falo. Eu acho importante e honesto trazer para vocês um pouquinho, né, dessa minha trajetória, porque é isso que eu vou trazer para vocês, essa perspectiva das políticas públicas. E aí, quando a gente olha para o tema da inclusão, que foi o que o Paulo me provocou a pensar no momento que ele fez o meu convite, quais foram os nossos principais projetos desse ano no Instituto Alana no tema da inclusão? Eu quero falar que a gente... Começar falando que a gente participou de uma coalizão, que é a Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva. É uma coalizão que é formada por mais de 30 organizações do campo e que a gente se organiza em duas frentes, que é a frente jurídica e de advocacy e a frente de comunicação e produção de conhecimento. E a gente está aí desde 2020 trabalhando e fazendo incidência por uma educação inclusiva para que todas as crianças e adolescentes estejam juntos na mesma sala de aula. Eu acho que é importante trazer esse lugar também no Instituto Alana. E a gente fez também uma pesquisa sobre formação de professores, formação continuada de professores na educação inclusiva, que é o que eu vou apresentar aqui mais para o final da minha fala. E para orientar aqui, abrir esse momento de fala, eu gostaria de passar um vídeo organizado, produzido pela equipe de comunicação da Alana, em que a gente apresenta um pouco, né, qual é a nossa perspectiva e qual é o paradigma e o modelo que a gente entende, né, quando a gente fala de educação inclusiva. Eu vou aproveitar que eu estou aqui, então, conversando com professores, né, gestores escolares, para contar também e trazer um pouco da linha do tempo da política de inclusão, que eu acho que é importante a gente localizar também, dentro da letra da lei, né, do que a gente está falando aqui e da construção que foi feita nesses últimos anos. O slide não voltou, galera. Não sei se ele aparece aí. Então, a gente começa lá, eu começo destacando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que a gente traz lá em 48 da ONU, e aí, nos meus slides, a gente vai olhando certinho como que essa ordem vai chegando, mas aí eu já pulo para a Constituição Federal Brasileira, que é o que estabelece os nossos normativos que vêm a partir de então. A gente tem a Convenção sobre Direitos de Crianças da ONU, em 89, uma Declaração Mundial de Educação para Todos, e aí a gente tem o ECA, em 1990, e, em seguida, a ratificação sobre direitos de crianças no normativo brasileiro. E aí, quando a gente olha para a Constituição Federal, e eu quero destacar na minha fala 3 artigos que eu acho fundamental quando a gente fala de direitos de crianças e adolescentes, sobretudo com deficiência, que são o artigo 227, que estabelece a prioridade absoluta das crianças e adolescentes nas decisões políticas e na construção, né, de um Estado e na orientação das políticas públicas. Eu destaco também o artigo 205, que fala da política do direito à educação. O Estado, então, deve prover, né, educação como direito de todos, dever do Estado. O artigo 208 também, que fala que como a educação será garantida, e aí aparece já o atendimento educacional especializado, né, por meio de uma PEC. Então, a gente está falando da nossa maior orientadora legislativa, que é a Constituição Federal, já prevendo os direitos e garantias de crianças e adolescentes. E aí, quando a gente vai continuando nessa linha do tempo, e aí eu grifei aqui quais são as brasileiras, né, as outras são normativas, são pactos internacionais. A gente tem a Declaração de Salamanca, que esse ano completa 30 anos, e que traz ali no seu um dos seus principais pontos
A educação inclusiva, né, e daí o entendimento da Unesco de educação inclusiva, a gente está falando de todas as diferenças, não só para a educação para crianças e adolescentes com deficiência, então isso é importante destacar, né? Elas aparecem como público prioritário, mas não se limitando às crianças com deficiência. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 96 e 99 é um decreto que consolida normas de proteção às pessoas com deficiência. E também, no meu slide embaixinho cortado, o primeiro Plano Nacional de Educação pós-88. E quando a gente olha para as leis de diretriz e base da educação, né, a Constituição da Educação, onde a gente tem a nossa principal lei, também está previsto ali, por uma alteração de 2013, o atendimento educacional especializado como direito dessas crianças e adolescentes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. E aí, continuando na linha do tempo, eu acho que eu quis destacar e grifar quais eram as normativas brasileiras, porque a gente tem uma construção do arcabouço normativo muito forte, né, no início ali do século XXI. Então, a gente tem uma resolução que determina diretrizes nacionais para a educação especial, uma resolução do CNE também olhando para a formação de professores na perspectiva da educação inclusiva, né, olhando para a modalidade da educação especial. Um decreto, e aí a gente vê Libras também ganhando esse crescimento nas políticas educacionais, então, um decreto que torna Libras obrigatório para a formação de professores e de fonoaudiólogos, e também que torna a língua a nossa segunda língua, e um plano nacional de educação em direitos humanos também fortalecendo essa agenda e essa construção. E a gente tem, no âmbito internacional, a Convenção dos Direitos de Crianças e Adolescentes, dos Direitos de Pessoas com Deficiência na ONU. E esse marco é bastante importante, né, e traz a educação inclusiva como um dos orientadores, e é bastante transformador para o normativo internacional, e isso chega nos países, né, para orientar as futuras legislações, as futuras políticas. Então, a gente tem aqui no texto, peço licença para ler, né, aqui, como que os Estados partes da ONU eles devem oferecer e efetivar um direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Determina também aqui o pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana, né? O máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos, da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais. Então, a gente também prevê a participação efetiva das pessoas com deficiência nos processos educacionais. E aí, a partir dessa convenção, uma chuva de políticas olhando para a perspectiva inclusiva da educação no cenário brasileiro, né? A gente tem um plano de desenvolvimento para acessibilidade e infraestrutura escolar, uma política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva, que é instituída em 2008, a ratificação também, né, dessa Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que tem status de PEC aqui no Brasil, um decreto que estabelece o atendimento educacional especializado na educação básica, resoluções do CNE, e um decreto que também considera as adaptações que são razoáveis e atendimento individualizado nesses casos de educação
especial. Então, o que a gente tem aqui nesse decreto é que a educação especial deve garantir os serviços de apoio especializados voltado a eliminar as barreiras que podem obstruir o processo da escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. E o que é isso, né? Quando a gente coloca num decreto, num normativo, principalmente um dispositivo, né, que acaba sendo o AE, é voltado para eliminar as barreiras. Isso é um reforço do nosso entendimento e do conceito de que a gente precisa trabalhar para retirar as barreiras externas, né, para que todos os indivíduos tenham a mesma possibilidade de estar na escola, de conviver, né, na escola. E eu acho que isso é importante, porque o que a gente está falando aqui é do paradigma, né, de educação inclusiva apresentado lá na Declaração de Salamanca, que é um paradigma social da deficiência. Então, o que a gente não é a pessoa que falta algo para estar na sociedade, conviver e fazer suas trocas e contribuições. É a sociedade que precisa garantir uma condição material, né? A gente não fala só de rampa, a gente está falando de condições de infraestrutura, condições de comunicação, condições de realmente garantir com que todas essas pessoas estejam juntas no mesmo ambiente, contribuindo, né, com as suas características, né? A gente gosta de falar no nosso trabalho que a gente trabalha, e eu acho que a educação é esse lugar em que a gente não trabalha apesar das características de cada pessoa, mas por conta das características de todo mundo. E esse normativo ele traz isso quando ele fala de eliminar as barreiras, né? Não separar as pessoas. E eu queria destacar isso na minha fala. E aí, a linha do tempo segue, a gente tem um Plano Nacional de Direitos de Pessoas com Deficiência, o Viver Sem Limites, instituído. A gente tem um Plano Nacional de Educação, em 2014, garantindo o acesso dessas crianças e adolescentes na educação básica, e a gente vai ver como isso repercute a partir do Plano Nacional de Educação, em que aparece uma palavra que é preferencialmente em escola regular, e eu vou falar um pouquinho mais sobre o que isso implica nas próximas lâminas. E a gente tem ali, em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. E essa lei também é um marco muito importante quando a gente fala de educação inclusiva. Não vou ler todo o parágrafo que eu separei, mas eu achei importante deixar disponível para vocês, para consulta e, né, eventual consulta e interesse de se aprofundar nela, mas aqui a gente fala que a educação constitui o direito da pessoa com deficiência assegurados no sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizados ao longo da vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. E a lei brasileira segue, né, colocando que o poder público ele deve assegurar, criar e desenvolver para que essas pessoas tenham acesso a exercer os seus direitos, né? A gente está falando de sistema educacional inclusivo, de um aprimoramento dos sistemas educacionais, pedagógico, né, que institucionalize o atendimento educacional especializado, a oferta da educação bilíngue, a adoção de medidas individualizadas, quando necessárias, pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos, né, e técnicas pedagógicas, planejamento de estudo de caso, enfim, a lei brasileira de inclusão garante aí um chão para que a gente siga construindo práticas pedagógicas e políticas educacionais que são mais inclusivas e equitativas. E aí... Oi? Tá. Logo eu chamo. E aí, quando a gente fala da linha do tempo da política, o que a gente viu nos últimos anos, lembrando que a lei brasileira é lá de 2008,
um recrudescimento também nos direitos dessas crianças e adolescentes estarem juntos na mesma sala de aula com todo mundo. O que a gente viu foi uma tentativa de construir normativos e legislações que segreguem as crianças do ambiente escolar e que traz de volta para a escola uma perspectiva medicalizante, né? A gente sabe que a escola é um espaço pedagógico, é um espaço, né, educacional. Eu não preciso falar aqui para esse público o que é a escola, vocês sabem muito mais do que eu, né? Mas o que a gente viu nos últimos anos, e aí a coalizão brasileira do qual o Alana faz parte e outras organizações e movimentos também lutaram, foi para a revogação do Decreto 10.502, que aconteceu em 23. Essa revogação fortaleceu o papel da escola como um lugar educacional e que todas as crianças devem estar juntas na mesma sala de aula aprendendo e fazendo suas trocas. E, em seguida, a gente tem um plano de fortalecimento da política de educação inclusiva, que também entra como uma possibilidade de ação e articulação, coordenação do MEC para as políticas de inclusão. A gente vê o decreto 10.502 voltando e aparecendo no parecer 50 do CNE, que foi homologado agora no final do mês. Já perdi a noção do tempo, gente. Foi revogado no final do mês. E a gente vê novos projetos de lei aparecendo no Congresso Nacional e também aparecendo em casas legislativas estaduais e municipais, fortalecendo uma disputa conceitual e um modelo segregador, um modelo medicalizante das crianças e adolescentes com deficiência. Então, o que reforça que, apesar de todos esses normativos e construção legal e política que a gente teve nos últimos anos, a gente precisa se manter atento para garantir um modelo social de deficiência, a perspectiva de que a gente precisa baixar as barreiras, né, diminuir barreiras para que todas as crianças estejam juntas na mesma sala de aula. E tudo isso que eu disse até agora, na minha apresentação, foi só para convencer vocês de que a educação inclusiva é um direito de todas as crianças e adolescentes. E todas, não só aquelas que têm deficiência, mas eu estou falando de todas, inclusive das crianças e adolescentes sem deficiência, né? E eu vou tentar mostrar para vocês como que um ambiente inclusivo assegura o enfrentamento das desigualdades para todas as crianças e torna a escola um ambiente de aprendizagem mesmo, e o que a gente acredita para a transformação e para o desenvolvimento integral dos indivíduos. Aqui, o que a gente trouxe é que a implementação de ordenações internacionais inspirou legislações em vários países signatários da Convenção, né? Então, o papel aí da Unesco, da ONU também, é de promover essas incidências, essas transformações locais. Então, mais de 90% dos Estados-partes adotaram leis nacionais sobre deficiência, mais de 60% tomaram medidas para proibir a discriminação no mercado de trabalho e quase 90% aprovaram leis que protegem o direito dos estudantes com deficiência à educação. Então, destacar também esse papel da Unesco, esse papel dessa rede também em construir uma educação inclusiva para a gente caminhar nessa direção e de enfrentar desigualdades. Aí, para fortalecer aqui meu argumento com vocês, além dos normativos, eu trouxe alguns dados que eu acho que é importante da gente ilustrar esse lugar da educação especial numa perspectiva inclusiva. Há, então, um painel de indicadores do Instituto Rodrigo Mendes, que é muito legal, convido todos para conhecerem, em que a gente vê, assim, eu só tirei o print e trouxe para cá, porque eu queria que a gente tivesse esse espaço visual, né? Então, a gente tem 47 milhões de estudantes brasileiros na educação básica, 1,7 deles tem algum tipo de deficiência, né, público-alvo da educação especial.
Então, portanto, 3,7% dos estudantes. A gente tem a maioria de meninos, a gente tem aqui estudantes brancos, pardos, pretos e não declarados. Um outro problema que a gente pode falar numa outra oportunidade, a maioria desses estudantes em centros urbanos. E aí, quando a gente olha por etapa, né, o perfil desses estudantes, a gente tem aqui um número muito grande na rede municipal, estadual e privada, até 14 anos na maior parcela, 15 a 17 aqui nessa outra parcela, 18 a 24. Portanto, a gente tem aqui creche, pré-escola, anos iniciais, anos finais, ensino médio, EJA, educação profissional, enfim. Aí, quando a gente olha para onde esses estudantes estão, em qual tipo de classe, lembrando que o Plano Nacional fala preferencialmente em escolas regulares, né? A gente tem aqui em classes comuns, que são aquelas classes que está todo mundo junto, a gente tem um crescimento de estudantes em classes comuns e uma diminuição dos estudantes em classes segregadas. E isso é muito importante, mostra como o avanço da política tem acontecido ao longo dos anos. E aí, quando a gente olha para o atendimento educacional especializado, a gente tem aqui 38% com esse atendimento educacional especializados garantidos, né? Mas nem todos os estudantes precisam, né, do AE. É outra discussão que a gente tem, mas eu acho importante da gente ter visualmente como, ao longo dos anos, isso também cresceu. E aí, quando a gente olha para a taxa de aprovação, os estudantes da educação especial estão em roxo, a gente tem um aumento da taxa de aprovação deles. E aqui, quando a gente olha... Ai, subi, peraí. Quando a gente olha para a taxa de abandono, a gente tem aqui em roxo os estudantes da educação especial também diminuindo a taxa de abandono, né? Então, eles estão sendo mais aprovados, estão abandonando menos a escola, conforme eles vão entrando nas salas regulares. Acho que é importante, né? Então, a gente tem mais crianças e adolescentes da educação especial acessando a escola comum, ficado por mais tempo, aprendido melhor, e a presença desses estudantes, eles têm avançado, e, por isso, as políticas educacionais precisam avançar junto com eles, né? E aí, então, quando eu olho lá no portal do Rodrigo Mendes, o perfil dessas escolas, a gente tem 180 mil escolas, 140 mil com estudantes da educação especial. Quais são os itens de acessibilidade, né? Como que esses itens também crescem conforme os anos passam e esses estudantes ocupam as escolas regulares. E aqui, como que as salas de recursos multifuncionais também ainda está baixo aqui, mas isso também cresce conforme a presença desses estudantes acontece nas escolas comuns. Esse slide aqui é a matrícula da educação especial por etapa, isso eu já mostrei, né? Então, as classes especializadas, né, que são aquelas segregadas, que só têm estudantes com deficiência, estão, na sua maior parte, nos anos iniciais, no EJA ali. E eu gosto desse gráfico aqui também, porque ele fala como a escola pública e a escola municipal e estadual ela tem se organizado. E aí, aqui em vermelho, classes comuns, né? Todo mundo junto. E, quando a gente olha para as classes segregadas, aquelas especializadas, elas estão, sobretudo, nas escolas privadas, né? O que significa que, muitas vezes... há como eu posso dizer isso? Mas há essa construção também da escola pública como um lugar
bastante inclusivo, e as escolas privadas ainda presas no modelo segregador, daquele que vai na contramão do que a ONU defende lá, né, desde a Declaração de Salamanca. Então, a gente tem uma escola ainda com nenhum item de acessibilidade ainda alto, o número de salas de recursos multifuncionais que ainda precisa aumentar também, e a maior parte das escolas segregadas sendo privadas, né? Acho que isso também coloca um alerta para a gente. E aí, o Alana fez, em 2016, eu queria trazer esses dados aqui, também não vou ler todos eles, uma pesquisa. Estou nos últimos minutos do meu tempo, né? Nem cheguei lá ainda onde eu quero chegar. A gente fez uma pesquisa sobre percepção da sociedade brasileira à educação inclusiva. Então, é uma pesquisa Datafolha, que também está disponível para consulta, em que a gente pergunta: as escolas se tornam melhores ao incluir crianças com deficiência? E a maior parte, ali, 86% das pessoas que respondem à pesquisa diz que sim, se torna melhor. As crianças com deficiência aprendem mais estudando junto com crianças sem deficiência, e aí 76% diz sim, aprende mais. E aí vale complementar essa informação com outro estudo que a gente fez, um estudo sobre muitos artigos dos benefícios da educação inclusiva, e também a gente identificou uma evidência de que a educação inclusiva, as crianças sem deficiência também aprendem melhor, porque o professor se sente desafiado, porque é pensado diversificações de práticas pedagógicas que também fortalece os processos educativos, então todo mundo aprende melhor. A criança com deficiência atrasa o resultado de crianças sem deficiência quando estudam juntos? A maior parte da população brasileira acha que não, e isso se confirma, né, porque, a partir desse segundo estudo que a gente fez, porque a gente tem uma criança ensinando para outra e ela aprende nesse processo, a gente tem a diversificação das práticas pedagógicas, como eu trouxe. A gente perguntou: os professores eles têm interesse de ensinar crianças com deficiência? E aí todo mundo, a maior parte, concordou. A escola pode escolher se aceita a matricular uma criança com deficiência, e a maior parte discordou. Que bom, porque isso é legal. E os pais das crianças com deficiência têm medo de que seus filhos sofram preconceito na escola, e a maior parte concordou. Os professores não têm a formação necessária para ensinar as crianças com deficiência, e uma parcela grande concordou, enquanto o melhor para as crianças com deficiência são estudarem só com crianças com deficiência. E a maior parcela discordou, né, dessa afirmação. Então, quando a gente olha para o perfil dos professores, eu estou chegando onde eu quero chegar, a gente tem um perfil de professores. Ixi, achei que tinha invertido, depois eu volto. 2.400.000 professores na educação básica, sendo 59 mil deles professores do AEE, né, do Atendimento Educacional Especializado. E quando a gente perguntou se eles têm formação em educação especial, a gente perguntou não, o censo educacional perguntou. 94% dos professores regentes não têm qualquer tipo de formação continuada em educação inclusiva. Enquanto, quando a gente olha para os professores do AEE, também uma parcela muito grande ainda não tem formação continuada em educação inclusiva. E o que é, para a gente, um alerta, né, de como que a gente pensa, e observando esses dados, a gente se sentiu provocado lá na Alana a olhar como que os processos de formação eles acontecem aqui, com professores, com os professores que estão na sala de aula, e como são os processos de formação continuada, né, para a gente não olhar só para os currículos de formação. E aí, aqui, eu estou chegando na pesquisa e queria saber se a gente... não vou comer o tempo com o vídeo. No final, a gente... Pode ir? Então bota o vídeo aí, por favor. Quando você pensa na sua época de escola, quais lembranças vêm à mente?
Uma professora disse uma vez: estudantes podem esquecer com frequência o que eu digo, mas vão sempre lembrar como fiz eles se sentirem. Se como nos sentimos hoje depende tanto da escola que passamos, queremos apoiar uma escola mais inclusiva, que acolhe crianças com e sem deficiência, celebrando suas diferentes formas e tempos de aprender. Os professores que estão nas escolas todos os dias precisam do apoio das famílias, dos governos e de toda a comunidade para garantir esse direito. Para ajudar nessa missão, o Alana, em cooperação com a Unesco, lança uma pesquisa que reúne aprendizados do Brasil e do mundo para fortalecer a formação e educação inclusiva. Analisamos 8 casos em 6 países diferentes, que mostram que uma formação continuada de qualidade para professores é construída em diálogo com as suas necessidades e experiências, trazendo a inclusão da teoria para a prática. Vamos fortalecer estratégias para que as diferenças não sejam barreiras, mas forças que enriquecem a experiência das crianças durante toda a vida na escola e fora dela. Cada momento na escola é uma oportunidade única de aprendizado, e toda criança tem o direito de aprender em uma escola que não deixa ninguém para trás. Glasgow, Uruguai, Buenos Aires e Portugal, e Comunidade Valenciana na Espanha. Não falei na ordem. E aí a gente teve 33 momentos de grupos de escuta, algumas entrevistas, mais de 90 legislações analisadas, e através de uma metodologia de multicasos, a gente chega em 10 dimensões nessa pesquisa, né? Vou contar aqui um pouco, de forma geral, como a gente olha para essas dimensões. Então, a gente tem a primeira, que é a legislação, e a importância da legislação de amparar e coordenar as políticas e aproximar esses entendimentos, essas convenções internacionais das realidades locais. A gente tem uma estrutura de formação específica, né, para prover essas formações desses profissionais de educação de forma continuada. Então, muitas escolas de governo, escolas de formação de professores estabelecidas nesses locais que a gente conversa. A gente tem demandas prioritárias de professores e gestores, então uma dificuldade muito grande de como transpor esse conteúdo para os currículos escolares, e as formações elas surgem para suprir essa demanda, né? Isso é muito importante, de estar em diálogo com as necessidades desses profissionais. Um perfil de formadores também importante de ser considerado nas políticas de formação continuada de professores, porque são formadores que precisam estar muito alinhados à perspectiva do governo e a pactuação, né, com o modelo social da deficiência, considerando que todos esses casos que a gente olha são casos que entendem a deficiência como, né, barreiras que a gente precisa suprir enquanto sociedade. E esse perfil de formadores são formadores multiplicadores também. Esse papel é importante, o papel de quem forma, né, os formadores, e a gente acaba diminuindo um pouco esse peso quando a gente pensa em políticas de formação continuada em diferentes áreas. Mas nessa é estritamente necessário, por ser um lugar de disputa conceitual muito forte. A gente pensa a participação e o impacto das formações continuadas na carreira docente. Então, como essas formações também contribuem para a progressão de carreira de professores. E isso aparece fortemente, né, em casos que elas são atreladas com o desenvolvimento profissional e, portanto, feitas em momentos laborais, né, em momentos de trabalho, e os momentos em que elas são feitas fora do trabalho também. Acho que isso é um ponto interessante e de
para profissionais de educação, né, considerarem nas suas escolhas e nos seus percursos formativos, e a gente não pode deixar de considerar quando a gente está falando em construção de política. Os tipos e ambientes da formação continuada, é importante falar, né, a disputa entre cursos presenciais e cursos online, eles aparecem em todos os casos que a gente analisa, sobretudo por cursos presenciais manterem, né, terem uma taxa de retenção dos estudantes muito maior, trocas muito mais ricas, mas os cursos online garantem um orçamento menor, garante maior escala das formações, então tudo isso tem sido muito pensado pelos tomadores de decisão nos diferentes lugares. Temáticas mais presentes, né, como eu trouxe a dificuldade de transpor no currículo, metodologias que dialoguem e estejam conectadas com o dia a dia desses profissionais, então isso é fundamental também da construção. E aí aqui a gente tem no nosso 9º item a avaliação dos participantes sobre as ações de formação continuada, muito por conta desse modelo de metodologia que precisa considerar, incluir e fazer junto, né, com os professores formações continuadas que façam sentido, acho que para os desafios que eles estão vivendo, mas também, né, para os momentos diferentes. Então, a gente viu lá quando eu trouxe os normativos, um momento ali em que Libras, em que a comunidade surda ganha alguma visibilidade maior das políticas educacionais que a gente está vendo agora acontecendo com os autistas, por exemplo, né? Então, os momentos históricos da política eles vão se transformando e, sobretudo, sendo sentidos no chão da escola. Como que as formações continuadas atendem essa demanda e se adequam a esse movimento que vai acontecendo nas escolas, é importante da gente considerar na construção da política. E isso apareceu fortemente nos casos em que a gente estudou, né, como que as escolas de formação vão se adaptando a essas necessidades que se transformam na escola. E, por último, mas não menos importante, eu diria que o mais importante, é o financiamento dessas políticas de formação continuada e como é determinante que esse planejamento financeiro ele seja feito de forma perene para garantir uma política de continuidade, justamente para que ela se adequa e vai se adaptando conforme as necessidades apontadas pelos educadores e pela comunidade escolar. Vale dizer, então, que aqui o que a gente tenta, além da formação dos professores, que era o foco da nossa pesquisa, apareceu fortemente nos casos que a gente estuda, como que a comunidade escolar também deve ser formada. Eu achei isso fantástico, né? Porque a gente não está falando só o professor atendendo o aluno, né? O AE atendendo o aluno da educação especial. A gente está falando de toda uma comunidade que convive com as crianças e adolescentes e que precisam estar alinhadas com uma percepção do modelo social de deficiência. E aí, aqui, caso a caso, não vou me deter muito nos detalhes de cada um dos casos, mas naquela proposta de deixar o material aqui redondinho para depois disponibilizar, a gente tem, então, Buenos Aires com uma política, e ficou muito ruim de ler aqui com todo mundo, em que coexistem escolas especiais e escolas comuns nas escolas públicas, né? E coexistem diferentes tipos de apoio para esses estudantes. É importante ver e perceber como que, nos casos em que a gente vai passando, os tipos de apoio eles vão variando também, né? E em alguns desses casos, acho que sobretudo nos casos europeus, a educação inclusiva tem sido muito considerada a perspectiva da Unesco, né? De educação inclusiva, todos os estudantes requerem suas adaptações,
têm as suas potencialidades diferentes, elas precisam ser garantidas no processo escolar, não só os estudantes da educação especial. Eu acho que isso fica bastante evidenciado. E, no caso do Brasil, quando a gente olha a nossa organização federativa, né, a organização de como as políticas se dão, os entes federativos, portanto, os municípios, os estados, têm grande autonomia de gerir suas políticas de formação continuada, mas o MEC tem esse papel central, organizador e coordenador das políticas de formação, como a gente vê agora na política que se estabelece de educação inclusiva pela SECADI, mas os estados também têm as suas escolas de governo, das quais os municípios bebem bastante, né? E sim, o papel dos estados aparece como muito central nessas políticas de formação. E aí eu vou passando, porque eu acho que agora sim meu tempo está acabando, e o que eu quero falar aqui é o que a gente faz, né, quando... não, só mais um ponto que se soma no nosso material, a gente faz um chamado à ação, que é como se fosse um questionário para as redes e escolas e todos os envolvidos, de entenderem como que está o seu projeto de formação continuada de professores e se está alinhado com tudo isso que eu trouxe, né, com os normativos internacionais, nacionais, e a perspectiva de educação inclusiva para todas as crianças. E aí, esses questionários aqui sim, não, em andamento, só para ter um termômetro, né, de como a gente tem se organizado na política de educação inclusiva. E eu queria compartilhar com vocês esse material, que eu acho também uma chamadinha, né, para a gente se autoavaliar, né, nas nossas práticas. E o que a gente faz, né, quando a gente mobiliza esse tanto de informação e se organiza em rede, como é o caso da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva? A gente quer ampliar o debate público nesse tema e na defesa do modelo social da deficiência. A gente quer incidir na formulação de políticas públicas e, portanto, sempre em diálogo com os governos. A gente quer contribuir com a estruturação de formações continuadas, a gente quer qualificar uma produção legislativa. Então, agora a gente tem trabalhado muito, e a gente tem uma equipe que está passando de gabinete em gabinete para, né, apresentar aí, essa pesquisa, mas apresentar também o conceito de deficiência como modelo social. A gente participa de audiências públicas, agora na discussão do novo Plano Nacional de Educação. A gente quer fortalecer as organizações e os movimentos sociais que têm um papel fundamental na política de inclusão e de pessoas com deficiência. Então, as famílias, e eu acho que isso vocês devem sentir bastante na sala de aula, né? O papel presente, constante das famílias na construção da educação de seus filhos. E a gente quer difundir, né, nacional e internacionalmente, acho que esse é o nosso papel aqui, os resultados da pesquisa e também essa agenda e essa construção que a gente está sempre em diálogo. E aí, como considerações finais, pensar uma formação continuada que garanta melhorias para uma educação inclusiva, equitativa, antirracista e democrática, que é o que a gente fala no Alana, promover a troca entre professores e uma ampliação das condições para que as escolas ofereçam projetos coletivos tanto para os professores regentes quanto para os atendentes educacionais especializados, formações conectadas com experiências vividas. Isso é fundamental, acho que tanto para ser atraente para os professores, mas, sobretudo, para garantir a melhor experiência escolar para as crianças e adolescentes. Um projeto coletivo de educação para as escolas. Eu acho que aqui a gente está falando de formação docente. E, claro, a gente precisa pensar modelos que progrida a carreira docente, que fortaleça esse lugar, mas a gente também precisa pensar em políticas de formações, não só de estratégias de desenvolvimento individual do professor, mas com uma estratégia de formação de rede para uma transformação do ambiente escolar. E aí eu vou finalizar
tentando estar no meu tempo, passei 2 minutinhos, mais uma frase do Ailton Krenak, que, se eu não conseguir convencer vocês com as leis, com os números, com as nossas pesquisas, eu acho que eu gostaria de mobilizá-los com o Ailton Krenak, em que ele diz: definitivamente não somos iguais, e é maravilhoso saber que cada um de nós que está aqui é diferente do outro, como constelações. O fato de podermos compartilhar esse espaço, de estarmos juntos viajando, não significa que somos iguais. Significa exatamente que somos capazes de atrair uns aos outros pelas nossas diferenças, que deveriam guiar o nosso roteiro de vida. Ter diversidade e não... Só um minuto. Ter diversidade, não isso de uma humanidade com o mesmo protocolo, porque isso, até agora, foi só uma maneira de homogeneizar e tirar a nossa alegria de estar juntos. Eu acho que é isso que eu quero reforçar quando eu trago a educação inclusiva e agradecer esse espaço de dialogar com profissionais da educação, né? Como que a gente pode celebrar as diferenças, aprender com elas, nos tornarmos melhores, estarmos juntos, né, no ambiente da escola, em tantos outros que todas as crianças e adolescentes têm o direito de ocupar. E aí eu finalizo minha fala e eu agradeço o tempo e a atenção de todo mundo aqui. Obrigada.